Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Você está ouvindo esse episódio, se você está ouvindo no dia, que realmente ele foi lançado no dia 1º de abril, o dia da mentira. E é sobre isso que eu quero refletir com você. É muito incrível como muitas vezes nós acreditamos em algumas mentiras que nós inventamos para a gente mesmo. A mentira que eu quero falar para você é essa onde não tem a ver com aquela brincadeira da infância. Me lembro que na minha infância a gente brincava muito, vou pregar uma no papai, vou pregar uma agora no fulano. E a gente chegava, contava uma mentira assim, a pessoa levava um susto e a gente saía pulando. 1º de abril. Não é sobre essa brincadeira. A mentira mais perigosa é aquela que a gente conta pra gente mesmo todos os dias. Enquanto nós estamos achando, estamos subindo uns degraus de uma escada, da escada da vida, e a gente vai se iludindo. A gente vai ocupando o nosso tempo e não conseguimos ser uma pessoa produtiva, porque a gente impregna a nossa mente com mentiras que vão muito além das mentiras das brincadeiras de 1º de abril. Vamos refletir um pouco mais sobre isso? Muitas vezes nós passamos anos acreditando na mentira de que o sucesso é para o outro, de que a gente não é bom o suficiente e que se a gente não falar a verdade, se a gente falar a verdade, a pessoa não vai gostar da gente. Então, essas mentiras, elas viram crenças que limitam, que bloqueiam o nosso potencial. Quantas vezes você acreditou na mentira de que quando chegasse no topo da sua carreira, ou quando você comprasse aquele objeto, quando você finalmente fizesse tal coisa, que você iria ser feliz? Você passou meses gastando o seu tempo, essa moeda tão cara, em uma promessa que era, na verdade, uma peça de 1º de abril, uma peça que alguém pregou em você. Então a gente vê muita generalização, né? Muita coisa que a gente fala e a gente nem olha para aquilo para perguntar, será que isso é verdade? Será que isso é uma mentira? Quando você fala, eu não tenho escolha, as coisas são muito difíceis para mim, eu não posso sair desse relacionamento, se eu não vou sair com a mão na frente e outra atrás, esse não é o trabalho que eu gosto, mas eu tenho muito medo de arriscar, e por aí vai. Na PNL, esse trabalho de autoconhecimento, a gente acredita que sempre há uma opção. A gente acredita que nós temos escolhas. A rigidez é uma mentira da mente. Quando perguntaram para John Grinder o que a PNL ia trazer de diferente, que as outras áreas comportamentais, né, não tinham oferecido ainda, ele disse, escolhas. E aí a gente percebe que a mente mente. E ela mente para nos proteger. É por isso que a gente fica tanto tempo na zona de conforto que é tão desconfortável. É por isso que a gente nunca acha que está na hora de dar um passo para ir além. E vem com aquelas historinhas. Eu não posso dar um passo maior do que a perna. Eu não posso confiar no amanhã. Tanta coisa idiota, né, que a gente começa a acreditar. E a mente vai contando essa mentira. E a gente vai continuando, subindo numa escada, como se a gente estivesse subindo no escuro, sem ter consciência. Entramos no automático, começamos a fazer as coisas, uma ilusão que sucesso é fazer. E quando a gente chega lá em cima, a gente olha para todos aqueles degraus que a gente subiu e a gente leva susto. Quando a gente fala, que parede é essa? O que eu estou fazendo aqui? E hoje, 1º de abril, eu te convido para desmascarar um pouco essa rigidez. A verdade é que a gente pode ser como a água. A gente pode ser flexível. A gente pode deixar a vida fluir com mais facilidade, sem ficar contando essas historinhas que muitas vezes impedem a gente de viver com mais leveza. A mentira é achar que você é o gelo que só pode quebrar. E a verdade é que você é a água que pode fluir. Como seria se você começasse a olhar para você contando novas histórias, né? Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente clareia na mente o que a gente quer, quando a gente para de ficar inventando historinhas que impedem a gente de evoluir, a gente vai deixando, assumindo as rédeas da nossa mente e ela para de nos enganar. Porque às vezes
a gente vai percebendo, se a gente não fizer isso, botar uma intenção na nossa mente e deixar os pensamentos tomarem conta dessa conversa que a gente tem com a gente mesmo, que muitas vezes a gente nem observa, a gente vai percebendo que a gente vai fugindo da nossa verdade, de quem realmente nós somos, né? E às vezes a gente gruda numa mentira que é muito conveniente. Dizer que eu tenho um objetivo, quando na verdade eu só tenho medo. Eu estou agindo através de medo. Eu estou encostando a minha escada na insegurança, no medo, numa parede que nem é minha. Quando eu começo a falar, inclusive eu já falei sobre isso, né, que o não existe como negativa simples, quanto mais eu falo, eu não quero ser fracassado, meu cérebro ele vai focando no fracasso. É a mesma coisa de eu falar, eu sou fracassado. Então eu tenho que aprender a focar no que eu quero e não no que não quero. Essa pegadinha de 1º de abril na nossa mente, ela faz a gente ficar correndo em círculos. Imagina a gente rodando em círculos, sem senso de direção. E para a gente poder ter mais transparência com a gente, nós precisamos parar de mentir para a gente mesmo. Desmascarar essas historinhas que a gente conta. Porque na realidade, como eu falei, existe um ganho secundário. A gente mente para nos proteger de algo. Quantas vezes você está num relacionamento que não consegue aprofundar a conversa, sendo atacado, ou às vezes até atacando, porque você acredita que não tem jeito, que não existe saída. Então, neste dia da mentira, a maior verdade que eu posso falar para você é: não importa quão rápido você caminha ou você suba a escada da sua vida. Se a parede estiver errada, cada passo é uma ilusão. Pare de cair na sua própria pegadinha. Para um pouquinho, se for preciso, desça um degrau, respira fundo e escolha que para onde eu estou indo, pensando do jeito que eu penso, sentindo o que eu estou sentindo, fazendo as escolhas que eu estou fazendo. Então é um momento assim muito, muito especial para a gente desmascarar essas bobagens que a gente fala pra gente, que tem nome isso, sabe? Quando a gente fica tomado com essas ideias, a gente chama isso de auto-hipnose negativa. O 1º de abril é a moldura perfeita pra gente perceber a pior pegadinha que a gente está fazendo com a gente mesmo, que não é o que o mundo faz com a gente lá fora, mas aquela que nós fazemos com a gente, porque nós nos aprisionamos em cima de historinhas que não são sustentadas pela verdade. E quantas vezes eu me torno vítima de uma situação, né? Porque eu não desafio as historinhas que eu estou contando. Uma coisa legal para a gente fazer é, se você está grudado num ponto de vista, se você está grudado numa ideia, lembra que nós aprendemos na PNL? A gente lida com o significado que a gente dá. Então, se você conta uma história, você pode contá-la de outro jeito. Ao invés de falar, eu perdi meu emprego, você pode falar, uau, estou disponível para o mercado. Então agora eu vou mergulhar num processo de autoconhecimento, eu vou me valorizar, não vou pegar qualquer coisa. Ou se você saiu de um relacionamento depois de muito tempo, às vezes é um livramento. O que demorou foi essa decisão. Essa pessoa não acrescenta, não agrega. Estamos olhando para direção diferente. Temos valores muito incompatíveis. Então, eu posso tomar uma decisão e falar que é bom que agora eu estou disponível para olhar para mim com mais carinho. E às vezes a gente também reclama demais, né? Não sei se acontece com você. Às vezes nós colocamos muitas pedras na nossa mochila de vida e não partimos para resolver. Situações que são tão necessárias que a gente cure as nossas feridas emocionais, que a gente dê conta da gente, a gente não acha a hora, não prioriza. Compra mais um imóvel, reforma mais um banheiro, e às vezes o relacionamento está muito doente. E a gente não vai deixando, conta mais uma mentira. Não, a gente vai fazer uma viagem internacional, as coisas vão melhorar. Ai, ai. Quando você sai de um lugar pensando que as coisas vão melhorar, lembre-se, você leva você, com as suas historinhas todas. E nada muda você mudando de lugar, porque você está levando você
que tem a habilidade de arruinar com a sua própria vida. Então esse papel de vítima, às vezes, ele é confortável, porque ele tira a responsabilidade da gente se mover, da gente agir. E se eu sou vítima da parede errada, eu não preciso fazer esforço de descer e mudar de lugar. Eu fico ali e fico pedindo, a Deus que alguém venha me salvar. A mentira que a vítima conta é: eu não sou capaz, as coisas estão muito difíceis, olha o que fulano falou comigo, veja o recado que fulano mandou. Mas nós temos escolha, sim. A gente aprende na PNL que nós podemos gerar no mínimo 3 novas escolhas diferentes. E se eu parasse de contar essas historinhas, essas mentiras de 1º de abril que comprometem minha vida? E se eu acreditasse no meu potencial? E se eu fizesse diferente? E se eu redirecionasse minha vida? E se eu buscasse um senso de direção, de dentro para fora? Tirasse a atenção das coisas externas e buscasse saber quem sou eu, para depois escolher que caminho seguir, saber quais são minhas habilidades. Então, imagine o quanto você sufoca suas próprias virtudes com essas historinhas que você conta, o quanto você se coloca para baixo e fortalece essas crenças limitantes que só bloqueiam o seu potencial. É como se você jogasse baldes de lama aí dentro de você, que impede você de perceber a riqueza que existe na profundidade dessa fonte que habita dentro de você. Sufocamos nossos tesouros maiores, que são nossas habilidades, nossa força, nossa fé, mas elas estão dentro de nós. Então, a gente não consegue enxergar o nosso valor. Sufocamos através das historinhas que contamos. E aí você procura olhar para dentro e você não vê valor nenhum aí dentro. Por quê? Por causa do filme que você está passando, que aterroriza você. E essa mentira vira a sua verdade absoluta. O problema não é a ausência de virtudes, é a falta de transparência da sua visão. Crenças limitantes são como esses degraus que a gente constrói com essas frases. Isso não é para o meu bico. Eu não consigo. Nossa, preciso de ajuda, eu não dou conta sozinho. Eu sou assim mesmo, não tem como mudar. A minha vida não vale nada. E daí está você pensando em fazer besteira. Sai dessa. Deixa o 1º de abril ser apenas uma brincadeira. Que essas mentiras não ficam bloqueando esse ser maravilhoso que habita dentro de você. A crença é apenas uma conversa ou um pensamento que você aceitou como fato, como verdade, sem questionar a fonte. Então, vamos parar de invalidar nossas virtudes. Vamos aprender como subir uma escada enorme da nossa vida e chegar no topo usando a nossa força, usando a nossa fé, a nossa determinação. E poder olhar lá para baixo e falar: uau, olha como eu cresci. Depois que eu aprendi a me valorizar e parar de contar mentira para mim mesma. É um desperdício dessa moeda tão cara chamada tempo, você continuar contando mentirinhas para você. Hoje eu te convido para desmascarar a vítima que você criou aí dentro. Ela é a maior mentira que você já contou sobre quem você realmente é. E nesse dia da mentira, eu posso te falar que o cérebro, a nossa mente, ela aceita tudo, sem questionar. Então, por que não, a partir de agora, limpar esse filtro e começar a respirar mais essa vida que pulsa dentro de você, criando um espaço de merecimento, a crença de que você pode realizar tudo que você sonha. Eu estou aqui procurando fazer o mesmo. E espero que esse episódio tenha ajudado você a refletir um pouco mais sobre sua vida, sobre a forma que você conversa com você mesmo. E só para deixar registrado aqui, essa história da mentira, isso é histórico. E muitas pessoas
fazem essa brincadeira ao redor do mundo todo. E tem a ver com uma pegadinha do Ano Novo ser comemorado dia 1º de abril. E a partir de um acontecimento que teve na França, se não me engano, essa brincadeira, ela foi por causa da passagem do calendário errado. Então, o dia da mentira, ele nasceu das pessoas que estavam comemorando a data errada, porque não tiveram clareza da mudança. Então, isso é uma coisa histórica. Elas estavam gastando a energia da festa e o tempo de um ano novo que já não existia mais. Então, tá aí, só para você saber que não é só aqui no Brasil, né? Essa brincadeira de 1º de abril. Então, não deixe a sua mente pegar essa brincadeira como algo real. Tudo que você estiver pensando, falando para você, dá uma pausa e fala: peraí, isso é verdade? Realmente isso é verdade ou eu estou fazendo uma brincadeira de mau gosto aqui com essa mentira tão perigosa que me invalida, que me deixa para baixo e não deixa acreditar que eu sou capaz? Me deixa saber se isso faz sentido para você. Me manda uma mensagem que eu vou gostar muito. Vai lá no meu Instagram, luisalopes.pnl, ou no Instagram do nosso instituto, Indespes. Eu vou gostar muito de saber se você é uma pessoa que prega mentiras para você e se você está disposto a mudar isso a partir de agora. E se quiser mergulhar num processo de autoconhecimento, tem uma turma de PNL começando daqui a pouco, online e ao vivo. Ou, se você quiser morar por aqui, em Vitória, no Espírito Santo, venha para o presencial. E para de fazer essas brincadeiras de mau gosto com você. Crie uma nova história a partir desse grande ser humano que habita em você. Um beijo bem carinhoso e priorize você.